Olá pessoal, boa noite, turma, tudo bem? A gente vai dar aí continuidade à nossa disciplina de saúde mental, né? E hoje a aula vai ser gravada, mas o nosso tema de hoje é sobre os transtornos emocionais. E aí, para a gente falar sobre eles, nós precisamos falar sobre o estresse, né? Porque o estresse é um dos fatores desencadeantes de alguns transtornos emocionais. Primeiro, o estresse, pessoal, ele é considerado uma síndrome, ou seja, uma síndrome que vai ocorrer várias mudanças dentro do nosso sistema biológico, no qual esse nosso sistema biológico ele vai estar em desequilíbrio, tanto conosco mesmo, quanto com o meio que a gente está inserido. E aí esse estresse ele pode ser causado por um grau de desgaste causado por algum problema na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho aí o estressor. O que é o estressor? É o agente que vai causar, que vai pressionar de alguma forma esse indivíduo e que vai gerar uma reação, vai gerar alguma mudança, vai gerar algum desequilíbrio. Então, o estado de estresse, ele pode ser tanto fisiológico quanto ele pode ser patológico. Mas que o estado de estresse, ele é considerado um acúmulo de reações a partir de diferentes estressores, ou seja, diferentes causas, né? A gente observa aí várias causas vão causar o estresse. E aí o estresse, ele vem como uma resposta do corpo, seja uma resposta física, mental, emocional, seja algum evento que vai gerar um esforço importante, no qual esse indivíduo ele está sobre alguma ameaça, está sobre alguma pressão. E aí o corpo vai responder liberando algumas reações químicas, né? Que a gente pode observar. E aí a gente tem uma substância chamada de cortisol, que ela é liberado na corrente sanguínea, e que esse cortisol, em situações de estresse, ele pode ser até prejudicial, dependendo da quantidade que é liberada. Então, por exemplo, eu tenho aí um dos pontos é que ele aumenta o açúcar no sangue, ele diminui a função do sistema imunológico, diminui o hormônio chamado de serotonina, né, que causa a infelicidade, o estresse mesmo em si, né, tristeza, diminui a sensibilidade à dor, pode aumentar a pressão arterial e aumenta uma resposta de luta ou fuga, que é a resposta de memória e uma atenção mais redobrada. Tá? Quais são os aspectos envolvidos nas respostas a situações estressoras? Primeiro aspecto é o aspecto orgânico, tem a ver com o nosso corpo, né? Tem a ver de como é que a gente vai trazer essas reações, vai nos apresentar. O segundo aspecto é o aspecto comportamental. Como é que o nosso corpo ele vai reagir através de comportamento? Eu vou ficar uma pessoa com raiva, eu vou maltratar alguém, eu vou ter algum tipo de comportamento que vai me demonstrar que eu estou estressada, né? E aí, pessoal, o que a gente pode ter também? Alguns fatores envolvidos, como, por exemplo, fatores motores, fatores emocionais e fatores cognitivos também envolvidos, certo? E aí nós temos também os hábitos de vida. À medida que a gente vai criando esses hábitos, a gente pode desenvolver também o estresse com ele, dependendo do tipo de hábito que a gente tem. E aí eu pergunto a vocês, será que existe um estresse normal no nosso corpo? Será que é normal nós ficarmos estressados? É algo para a gente pensar, né? Porém, pessoal, a resposta para essa pergunta é que o estresse ele pode ser sim fisiológico. Ele pode ser uma situação natural do corpo. Nosso corpo ele já vem assim, como se fosse aí preparado para reagir a alguns acontecimentos que muitas vezes são inesperados. E aí o nosso corpo ele reage com reações biológicas de defesa, tá? Então, quando a gente fala de estresse fisiológico, a gente fala de uma adaptação normal e que essa adaptação ela é passageira, temporária e ela não vai prejudicar o nosso corpo. Mas a gente vai ter algumas reações, algumas respostas, como atenção, né? Situações novas, sentimentos ativos, sentir-se vivo em alguns casos. O estresse muitas vezes ele vem até para o bem, né?
para a gente mudar algo que a gente precisa mudar. Mas quando esse estresse é anormal, é algo exagerado, é algo que acontece com muita frequência, esse estresse ele deixa de ser fisiológico e se torna agora patológico. E quando ele se torna patológico, ele é mais fácil desenvolver nesse indivíduo o transtorno emocional, né? Um tipo de transtorno mental. E aí, pessoal, a gente observa que esse estresse, como eu tinha dito, né, ele é muito frequente. Quando ele se torna muito frequente, repetido, prolongado, ele deixa de ser aquele estresse mais agudo, né, mais rápido, natural, e se torna agora um estresse mais crônico, desadaptado, certo? A gente não consegue se adaptar praticamente aí um estresse crônico. E esse estresse crônico, ele leva a comportamentos anormais, comportamentos que podem gerar até distúrbios e até mesmo desenvolver outros tipos de doenças graves. E aí, quais são as causas do estresse, né? Existem várias causas para isso, que é o que a gente vai estudar agora, ó. Quais são as causas? Primeiro, situações que a gente vivencia na nossa vida. Seja situações reais, realmente, aquilo que é real, aquilo que aconteceu com a pessoa, ou seja, uma reação imaginária. Às vezes uma situação que a gente imagina que nem aconteceu, a gente já se estressa. Ou algo que a gente lembra lá na nossa memória, algo que a gente vivenciou, já traz o estresse à tona, né? E aí vem também qualquer tipo de mudança na vida, seja ela agressões, perdas, medos, traumas, seja físicos, psicológicos, tipos de hábitos de vida que podem prejudicar esse indivíduo, né? Trazendo aí a forma crônica. Ambientes inadequados, ambientes estressantes, isolamento, solidão, né? E aí junta com outros transtornos mentais, conflitos interpessoais, conflitos internos, né, ou conflitos com outras pessoas, situações inevitáveis que podem acontecer na nossa vida. Às vezes o nosso tempo a gente não vivencia um tempo ideal para a gente resolver as nossas atividades, ou até pode ser aí um exagero, um excesso de muita atividade que esse indivíduo pode se sobrecarregar e ficar estressado. No caso aí, o estresse patológico. E aí nós temos os dois tipos de estresse básico, o estresse agudo e o estresse crônico. O agudo, ele vai ser diante algumas reações estressantes que podem acontecer, mas que esse tipo de estresse, ele é normal. Ele é até considerado saudável, ou seja, ele é uma reação do organismo frente a algum desafio. Às vezes é um desafio que a gente tem na nossa frente e a gente vai responder a ele. Então, a gente pode perceber que esse estresse ele é passageiro, ele não se repete, certo? É algo assim esporádico. Já o estresse crônico é algo aquele que persiste, que dura por muito tempo, é algo que não desaparece. Ele vem muitas vezes decorrente de experiências traumáticas, às vezes na primeira infância, momentos de dor que essa pessoa viveu, que é uma dor que não foi curada. E aí esse indivíduo deixou de ser esse estresse agudo e se tornou mais crônico, porque é algo que vem acontecendo aí constantemente, tá? E aí o que o nosso corpo ele pode responder? De acordo com algumas fases, a gente chama aí de reações de alarme, tá? Nosso corpo ele vai reagir, certo? E aí, pessoal, ele entra em alerta para quê? Para nos proteger do perigo e nos dá prioridade para órgãos de defesa, ataque ou fuga. Então, por exemplo, quando nós estamos estressados, a nossa pupila ela se dilata. O coração ele bate mais rápido, a gente tem um aumento na pressão, um maior fluxo de O2 também. Então, isso tudo são sinais clínicos de estresse, seja ele fisiológico ou seja ele patológico. E aí, pessoal, por corpo manter esse equilíbrio, ele causa aí vários tipos de reações que vão causar desgaste, no qual esse indivíduo ele vai se adaptar a essa nova situação e pode até desenvolver
problemas físicos, emocionais e mentais, né? Ou seja, uma reação de resistência. O corpo ele tenta de todas as formas manter o equilíbrio. E aí essas manifestações elas podem desaparecer quando a gente considera aí o estresse agudo, certo? E aí, como eu já falei para vocês, né, os efeitos fisiológicos, o coração aumenta mais rápido, a pressão também, uma atividade hormonal aumentada, né? Então a gente vê até picos de febre também pode acontecer, sistema imunológico baixo quando a gente está com estresse, comportamentos prejudiciais, às vezes a pessoa tem já um vício nela, e aí com o estresse desencadeia mais ainda o consumo, por exemplo, de álcool, de cigarro. Às vezes a pessoa não come, né? A pessoa não consegue dormir direito, às vezes faz mais uso de drogas que já fazia. E aí a gente tem comportamentos até indiretos. Por exemplo, a pessoa que era para ter uma adesão melhor ao médico, né, às ordens médicas, já não tem. Então ele não consegue buscar uma pessoa que possa avaliar ele, né? Ele tem uma certa dificuldade de ir para a consulta, de se tratar. Então isso tudo a gente observa aí como consequências do estresse. E aí, quais são os principais sintomas? Vamos lá, ó. Primeiros sintomas que a gente aparece é os sintomas orgânicos, que foi o que a gente acabou de falar. Ou esse indivíduo, ele tem muitas gripes constante, ele perde o peso, porque ele não come. Ou ele dorme demais, ou ele não consegue dormir, queda do cabelo, alergias, pressão alta, palpitação cardíaca, começa a suar, ficar tonto, dores musculares, né? O estresse causa muito isso também. Dor de cabeça, fadiga, fraqueza, mal-estar. Então, isso tudo são sintomas do estresse, né? Que a gente observa aí. E aí, nós temos também os sintomas comportamentais. Quais são? Primeiro, motores. Como assim? A gente observa comportamentos que vai envolver aí o músculo esquelético. Por exemplo, a pessoa vai ficar inquieta. Sabe aquela pessoa inquieta, agitada, que se treme, até por questão do medo também envolvido? E aí temos os problemas emocionais. Ela pode ter uma baixa autoestima, ela não se sente feliz, pode ter crises também de ansiedade, frustração, instabilidade emocional, ou seja, uma hora tá bem, outra hora não tá, angústia, sensação de dor no peito, né? Agressividade, pessoa fica irritada, desmotivada. Então, é uma pessoa que vai demonstrar problemas mentais aí com o futuro, se esse tipo de estresse ele se tornar mais crônico. Problemas cognitivos, aquela pessoa fica desorientada, não sabe onde é que ela tá, não sabe o dia, a hora, né? Não sabe o dia do mês, a data, o ano. Ela tem dificuldade de raciocinar, ela não consegue ver saída para os problemas, ou seja, ela só vê o problema e não vê a solução, porque a mente é como se estivesse bloqueada, certo? O estresse ele causa isso, estresse patológico. E aí os hábitos de vida, se ela já tinha um consumo de café, ela pode aumentar esse consumo, ou de álcool, ou de drogas ilícitas, né, ilegais, ou ela pode fugir da situação, ou ela vai se esquivar, né, fugir daquela situação que ela está vivendo, ou ela pode até enfrentar também a situação. E aí, tudo isso aqui a gente já falou, né? Ó, dores de cabeça, sudorese, queda de cabelo, problemas no estômago, né? Tem muita gente que sente dor no estômago, insônia, não tem vontade de comer, tensão muscular, energia reduzida, aquela fadiga intensa. Isso pode ser estresse, né? Precisa o paciente ser avaliado, tá? E aí, o que é que eu faço para me gerenciar esse estresse? Primeiro eu preciso fazer o quê? Pausas frequentes no trabalho. Não adianta a gente só trabalhar. Nós precisamos também ter os nossos momentos de lazer, né? Momentos onde a gente se distraia, momentos onde a gente se sinta feliz ao lado de quem a gente ama. Então, fazer exercícios, né, para poder a gente relaxar é fundamental. Também atividade física, que vai contribuir para diminuir o estresse, porque vai liberar hormônios da felicidade, né? Hormônios que deixam a gente feliz, que deixam a gente bem mais disposto. E aí, adquirir hábitos mais regulares, mais saudáveis. Comer melhor, uma alimentação mais saudável, dormir melhor,
evitar o cigarro, bebida, tudo que seja em excesso, né? Evitar o açúcar, o sal, gordura, tudo que seja em excesso. E aí, por exemplo, tirar férias, né? Tirar férias, se você puder, melhor ainda, que você dá uma descansada, dá uma melhorada. Às vezes a gente está tão estressado que a gente precisa realmente tirar férias, né? Não trabalhar cansado e nem fora do horário. Eu sei que muitas vezes isso é muito difícil, né? Porque quantas vezes a gente traz trabalho para casa, né? Quantas vezes a gente trabalha além do nosso limite. Mas é tentar buscar conciliar, tentar se organizar. E aí a prevenção do estresse na área emocional, o que a gente pode fazer? Técnicas de autocontrole. E aí a gente precisa muitas vezes de ajuda com os psicólogos, né? Ajuda de pessoas aí preparadas que trabalham com problemas mentais. Evitar a situação que deixa a gente irritado. Tem tanta coisa pequena, né, que às vezes a gente se estressa que não vale a pena a nossa saúde. Ter sempre alguém para desabafar. Às vezes quando a gente desabafa, a gente fala o que sente, isso é importante, porque a gente acaba aliviando mais esse estresse, né? Cuidar mais das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ajudar alguém, né? Às vezes um trabalho que você faz para ajudar alguém, isso já ajuda, né? Controlar mais esse estresse e tirar mais aquela questão daquela cobrança. Às vezes a gente é tão exigente consigo mesmo, às vezes eu até falo de mim também, porque eu sou altamente exigente com o que eu faço, né? E a gente acaba se culpando por algo que não saiu legal na nossa vida, né? Às vezes pode acontecer em alguns momentos, mas o que a gente realmente não deve fazer é ser tão exigente. E aí vem um tipo de transtorno emocional que pode ser decorrente do estresse crônico, que é o estresse aí pós-traumático. E primeiro eu preciso saber o que é um trauma, né? O trauma, gente, emocional, principalmente, ele é uma ferida psíquica causado aí por um ou mais eventos estressantes, e que esses eventos estressantes eles vão ameaçar a integridade física e mental das pessoas, no qual essa ameaça ela pode ser real ou percebida, né? E aí o indivíduo ele fica muito mais aí vulnerável e ele vai adquirir o que? Experiências perturbadoras, né? Que vão tirar a segurança que ele se encontra. Então, trauma emocional é isso. E aí, quando a gente fala de transtorno do estresse pós-traumático, a gente fala de uma doença psiquiátrica, de uma doença que a pessoa vai desenvolver um conjunto de sintomas físicos e emocionais que podem surgir após uma exposição, uma vivência de algum evento traumático. E aí podem surgir gatilhos, né? Podem surgir situações que esse indivíduo pode desenvolver esse estresse. Por exemplo, a violência sexual. Imagina a pessoa vivenciar uma situação dessa, ou alguma tragédia na sua família. Isso são tipos de gatilhos possíveis, né? Violência urbana, guerras, acidentes, bullying, né? Então, são várias causas que a gente pode passar na vida, né? E que a gente pode desenvolver aí o estresse pós-traumático. E aí, será que é normal? É normal a gente ter memórias perturbadoras. Muitas vezes a gente se sente inseguro em alguns momentos, né? A gente tem dificuldade para poder dormir. Só que com o tempo a gente vai melhorando. Esses sentimentos, essas situações, elas vão passando e vão nos tornando mais equilibrados, né? Mais saudáveis com o tempo. Porém, quando a gente tem um transtorno de estresse pós-traumático, a gente percebe que esse paciente ele vai desenvolver mais sintomas de angústia, que não vão melhorar, que eram para melhorar após meses ou anos, mas quando ele recorda aquele evento traumático, principalmente, esse evento ele atrapalha a vida desse indivíduo de forma pessoal e também aí pode ser profissional. Então é algo que é bem recorrente. E aí a gente percebe que várias situações, ó, quem está em primeiro lugar aí? A violência sexual, estupro, abuso, né?
Experiências traumáticas, às vezes uma morte inesperada que você não esperava na sua família, uma doença, um evento, né, traumático, uma violência organizada, por exemplo, um sequestro, um assalto, uma zona de guerra, né, ou seja, várias situações, às vezes um próprio acidente de carro, né, você pode estar envolvido, ou um acidente com substâncias químicas, tóxicas, enfim, uma série de fatores, né, e que pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. E aí a gente observa que em primeiro lugar está a violência sexual, seguido aí das experiências traumáticas vividas por esse indivíduo. E aí, como é que a gente vai perceber os sintomas, né? Quando a gente percebe que essa pessoa ela tem memórias recorrentes, memórias no qual ela vai ficar sempre recordando aquele evento que ela passou, né? Ela vai sempre ficar lembrando, agir ou sentir como se o evento estivesse acontecendo de novo. Onde a gente vai perceber no paciente, onde ele vai sempre ter aqueles flashbacks, né? Onde ele vai sempre achar que vai passar por aquilo de novo, ou seja, o trauma realmente inserido. Ter sonhos perturbadores recorrentes, ou seja, a pessoa sonha, tem um pesadelo com aquela situação, de tanto ela passar o dia pensando naquilo, lembrando, ela pode desenvolver aí um pesadelo. Sentir sofrimento psicológico ou fisiológico intenso, lembrar daquele aniversário que você foi que não deu certo, lembrar daquele som, lembrar daquele cheiro, lembrar daquela música, lembrar de algum evento, né? Então essa recordação que envolve os gatilhos, envolve os traumas, pode desenvolver aí as doenças. E aí, como é que a gente vai perceber, né? Sintomas de esquiva. A pessoa está se esquivando. O que pode acontecer? É ele evitar pensamentos, sentimentos ou memórias, né? Onde a gente vai buscar fazer o autocontrole, evitar aquele local, evitar aquela pessoa, evitar aquela atividade, evitar aquela conversa que vai ser um gatilho para gerar a memória daquele evento traumatizante, né? Então, a gente precisa trabalhar o nosso pensamento, né? Trabalhar as nossas emoções para que a gente consiga definir aí o nosso comportamento. E aí, pessoal, os efeitos negativos, né? Que a gente vai perceber aí, perda de memória em alguns casos, né? Pode acontecer também quando já está na fase bem mais crônica. Medo, raiva, culpa, vergonha, né? São sensações aí que pode acontecer. Diminuição de algumas atividades que essa pessoa fazia e agora ela não tem mais vontade de fazer, perdeu o interesse. Incapacidade de experimentar outras sensações maravilhosas, como sentimentos amorosos. Às vezes ela tem medo de se envolver com outra pessoa porque ela teve um trauma, né? Pensamentos persistentes sobre o trauma, às vezes se culpa. A pessoa fica longe, né? Estranhando outra pessoa. Então ela fica com realmente esses efeitos negativos, tá? Ou ela exagera, ou ela exagera os outros, o mundo. Então são vários sinais aí e sintomas. E aí a gente percebe que reações de excitabilidades alteradas, eu vou ter aqui, como eu já falei para vocês, né? A dificuldade para dormir é uma das sensações, né? Explosões, de vez em quando ela fica irritada. Comportamento imprudente, problemas de concentração, maior resposta de sobressalto, hipervigilância. Então, ela fica sempre se vigiando, sempre pensando, tendo aqueles pensamentos ruins que acaba desenvolvendo aí os gatilhos emocionais. E aí eu coloquei aqui uma frase para vocês interessante, ó, sobre ansiedade, né, que muitas vezes a gente desenvolve em qualquer faixa etária. A ansiedade em si é um sintoma comum em qualquer ser humano, seja ele criança, adulto, idoso. Aquela expectativa por alguma coisa que vai acontecer, aquele receio, sensação desagradável, de apreensão, de tensão. A gente fala o que a gente aprendeu, né? O que foi herdado, onde o homem era colocado em situações reais de perigo, como na iminência de ser comido por algum bicho. Como o homem, ele era um homem pré-histórico, ele era um homem que convivia com os animais selvagens, ele tinha sempre aquele medo
de ser envolvido por algum bicho, né? Então ele sempre andou com o pé atrás, digamos assim. E aí esse sentimento ele foi herdado de geração em geração. Porém, algumas pessoas conseguem controlar com mais eficácia e outras não. E aí, existe alguma diferença de medo para ansiedade? Existe, né? O que é o medo? Onde é que a gente sente medo? Medo é uma resposta a um estímulo real e conhecido. Ou seja, você está tendo medo porque você está vendo aquilo ali acontecer. Por exemplo, o peixinho aí tá com um tubarão. O peixinho, ele tá sentindo medo. Por quê? Porque ele viu o tubarão vai querer comer ele. Então ele sente esse medo, é uma resposta do corpo a esse estímulo. Mas quando a gente fala de ansiedade, ele fala de algo do futuro, algo que muitas vezes nem aconteceu e a gente já está se preocupando com o dia de amanhã, né? Ou seja, o peixinho aí já está se preocupando se vai aparecer naquele momento aquele peixe grande, que no caso é o tubarão. Nem apareceu e ele já está sentindo essa preocupação. E aí vem o transtorno de ansiedade generalizada. É um tipo de transtorno emocional que a gente vai estar conversando. Primeiro, uma preocupação exagerada, né? Ansiedade é isso. A gente se preocupa sabendo que a preocupação ela é algo útil, importante, mas quando isso se torna exagerado, o paciente ele pode desenvolver o quê? Transtorno de ansiedade generalizada. Algo que onde a pessoa vai ficar desmotivada e que muitas vezes se atrapalha até a questão biológica também, certo? Estatísticas, o que a gente observa? Que 2/3 dos acometidos são por mulheres. A idade, aproximadamente, quando já está numa fase mais adulta, 31 anos aproximadamente, que surge, né, esse tipo de transtorno, apesar de que eu tenho muito visto em adolescentes, né, o transtorno de ansiedade. Muito, cada vez mais cedo a gente observa. E aí, a gente percebe também que pode se tornar uma fase mais crônica, de recuperação difícil. Por quê? Porque esse indivíduo ele pode ter várias recaídas. Ele pode ter várias sensações de transtorno de ansiedade várias vezes, tá? Por muito tempo também. E aí as causas algumas interações de fatores, como vulnerabilidade genética, a genética influencia consideravelmente, e os estressores prévios, né? E, ou seja, situações envolvidas no ambiente e de acordo com os hábitos de vida que podem se tornar aí os estressores também, as causas, né? Que vão surgir aí a ansiedade. E aí a gente observa que alguns neurotransmissores, eles vão ocorrer naturalmente no cérebro, cada um fazendo aí a sua função. Por exemplo, norepinefrina, serotonina, dopamina, são todos os aí hormônios, né, envolvidos aí, neurotransmissores que vão atuar no nosso cérebro, tá? Quando a gente tem aqui alguns sinais clínicos que a gente observa no paciente, qual é? Dificuldade de concentração também, né? Fadiga, irritabilidade, inquietude, taquicardia, falta de ar, tensão, dor de cabeça, náuseas, tremores. Então, tudo isso aí envolve os transtornos, tá? E aí, pessoal, a gente vai observando a irritabilidade, né? Tremores, náuseas, dor de cabeça, falta de ar, todos os sinais clínicos aí da ansiedade generalizada. Aqui essa figura ela mostra o nosso organismo, a parte biológica, onde a gente observa o sistema nervoso, que ele é dividido em simpático e parasimpático, no qual a gente estiver sobre momentos de ansiedade, a gente desenvolve aí sensação de luta ou fuga, tá? Então, ou a pupila se dilata ou ela se contrai. Então, isso vai depender muito da situação que a gente se encontra. Dicas para aliviar a ansiedade generalizada.
Primeiro, evitar alimentos que estimulam o sistema nervoso central, né? Por exemplo, o café não é tão bom para quem tem ansiedade. Distrair-se com coisas positivas. Às vezes a gente só foca no problema, né? Não foca em tentar solucionar o problema. Aprender a dizer não. Às vezes, muitas vezes a gente só fala sim. Ficar perto daquelas pessoas que nos fazem bem. Tem tanta gente assim ruim, né? Pessoas que nos colocam para baixo, que não é bom. Tentar racionalizar os medos. Por mais que o medo seja uma reação normal, mas é não gerar desse medo um transtorno. Organizar o dia a dia, perceber quando a gente acordar o que a gente deve fazer, né? Organizar toda a nossa rotina. Fazer atividade física, tirar alguns minutos, né? Só para você descansar, para não pensar em nada. Colocar sentimentos em ordem, né? Sensações, emoções. E aí os cuidados de enfermagem quando a gente fala de transtorno de ansiedade. Por exemplo, o paciente que a gente vai atender, a gente precisa respeitar a história clínica dele. Manter a questão do relacionamento terapêutico, né, com o paciente, gerar vínculos. Mas os vínculos que eu falo são vínculos profissionais. E a equipe de saúde ela tem que estar muito bem preparada para estabelecer relacionamentos de confiança com o paciente. E o paciente ele vai estar contando a história dele, né? Ele vai tentar buscar aí uma saída para o problema que ele tem. E aí ele vai precisar de um atendimento, de uma recuperação. E essa equipe de saúde, né, principalmente a enfermagem, deve estar preparada para lidar com esses pacientes. Tudo bem, gente? A ansiedade, né, o estresse, a gente falou. E agora a gente vai falar do transtorno do pânico. O que é pânico? São crises de ansiedade repentina e intensas. A gente sabe que a ansiedade ela pode ser de forma natural, mas quando isso se torna repetido, uma forte sensação de medo todo instante, nosso corpo ele vai responder, né? Por exemplo, às vezes a gente tem situação de pânico que dura muito tempo, dura aí 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e isso não é bom, certo? Porque é algo muito longo esse tempo. E aí a gente percebe o quê? Que existe um gatilho. O que é o gatilho? É o perigo. O perigo ele pode acontecer, seja por pensamentos ansiosos, seja por alguma coisa que você pode estar imaginando que às vezes nem aconteceu, né? E você já está assim preocupado, certo? E aí a gente tem uma interpretação errada dos sintomas. Aí a ansiedade bate os sintomas físicos, né? Todos aqueles que a gente já falou, os medos e sintomas físicos. E aí essa pessoa fica com falta de ar. Ela fica hiperventilando, né? Ela fica sempre com aquela sensação de alerta, sensação de perigo, de medo e junta com o transtorno de ansiedade, tá? E aí, pessoal, no corpo a gente tem uma região do cérebro que ela vai controlar as nossas emoções e vai liberar um hormônio chamado de adrenalina. Esse hormônio, quando é liberado no nosso corpo, ele nos prepara ou para fugir daquela situação ou para lutar quando a gente tem uma sensação de perigo, tá? E isso vai gerando medo cada vez mais, sensação de mal-estar. E aí existem alguns fatores de riscos que as pesquisas apontam. Primeiro, fatores ambientais. O abuso, o fumar, né, doenças, morte, exposição a drogas. São vários fatores que podem desenvolver o pânico. Genético. Muitas vezes a família que tem esse tipo de problema, transtornos emocionais, né? Que aí você pode ter também, principalmente parentes de primeiro grau, que a pessoa pode desenvolver o transtorno do pânico. E aí, pessoal, algo que a gente precisa definir e esclarecer é uma diferença entre transtorno do pânico e ataque de pânico, certo? Transtorno do pânico é crises de ansiedade repetida, crises intensas, uma forte sensação de medo, mal-estar, aí começam os sintomas físicos, né? E são crises que duram alguns minutos,
por exemplo, de 15 a 30 minutos aproximadamente. Quando eu tenho ataque de pânico, eu tenho o quê? Eu tenho um episódio de ansiedade, mas eu tenho ansiedade extrema, muito exagerado, onde eu vou ter um medo extremo e um desconforto muito intenso. E o paciente ele pode apresentar o quê? Dores torácicas, dores no peito, como se tivesse causando nele aí infarto. A dor é parecida com a dor de infarto que ele sente, mas tudo isso é devido às angústias que ele vai estar sentindo, né? Então, todo o ataque do pânico, ele vai ter um sofrimento psíquico. Ele vai levar ao medo o paciente e sempre esse paciente vai ter novos ataques, de forma recorrente. E aí, quais são os sinais e sintomas do transtorno do pânico? Muito parecido com os outros transtornos emocionais, né? Como medo, arrepios, dor de cabeça, dor no peito principalmente, falta de ar, como se fosse aquela angústia, né? Ondas de calor, náuseas, cólicas abdominais, tonturas, formigamento, frequência cardíaca rápida, suando, tremendo, sensação de perigo todo o tempo. Então, tudo isso é sinais e sintomas. Ok? E aí nós temos, o ataque do pânico, como a gente falou. Lembrando aí que o ataque do pânico, ele não entra dentro do transtorno mental, mas que ele é um problema mental, certo? Que pode acontecer. Mas a gente observa aí que ele vai ocorrer em pessoas mais novas, pessoas adultas, né? Muito comum. Criança quase a gente não percebe. E a gente percebe aí alguns fatores de risco, como por exemplo, cigarro, drogas ilícitas, estressores ambientais, né? E principalmente também em mulheres. Ou seja, é um surto, chamado de surto. Surto abrupto de medo, desconforto intenso, que vai gerar um pico em alguns minutos. Então, é um ataque de pânico, ela entra em surto, né? Diferente aí do transtorno do pânico. Ok, turma? E aí nós temos aí o transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? Acho que vocês já devem ter ouvido falar nas oscilações de humor. Quem não já conhece pessoas que uma hora tá bem e outra não tá? Você fala com ela de manhã, ela tá sorrindo. Quando você fala com ela à noite, ela tá com raiva de você, né? Mesmo sem ter motivos. Então, assim, é um transtorno de mania, que aí isso pode acontecer em vários períodos do dia, né? E transtornos onde essa pessoa uma hora tá bem, outra hora tá irritada. Então, a gente observa aí uma alteração de humor muito fácil, uma oscilação. E aí a gente chama de transtorno bipolar, certo? Fatores de risco para o transtorno bipolar, qual é? Genético, história familiar, né? Estresse intenso, né? O estresse intenso, ele pode desenvolver aí a irritabilidade também. Uso de drogas, uso de álcool de forma intensa, mudança de vida, experiências traumáticas, né? Pode ser desencadeadoras de transtorno bipolar. E lembrando que esse tipo de transtorno, ele pode ocorrer aí em pessoas mais jovens, 15 a 25 anos, Homens e mulheres, eles têm as mesmas chances de desenvolver a doença, independente de qual sexo for. Mas eles podem desenvolver a doença também, tá? E aí é uma doença, gente, que precisa ser tratada, certo? E aí a gente observa que não existe uma causa específica para a doença, né? Mas que existem algumas diferenças no cérebro, de forma fisiológica, de forma anatômica, que a gente chama isso de peculiaridades biológicas individuais, né, de cada pessoa. E aí a gente vê também a presença dos neurotransmissores entrando em desequilíbrio. Qual é a função deles? Transmitir informação no sistema nervoso central. E muitos deles são neurotransmissores da felicidade. E aí, quando a gente tem um desequilíbrio neles, pode ser causa de transtorno bipolar. Os hormônios, quando o hormônio também está alterado, o hormônio ele faz funcionar todo o restante do corpo, são possíveis causas aí que deixam a gente irritado, né? Só a gente lembrar, nós mulheres, sobre a TPM. A gente tá com TPM, a gente sai de baixo, né? A gente fica com raiva, irritada, altera o nosso humor.
Mas isso não quer dizer que a gente tem transtorno bipolar, certo? Eu só dei aqui um exemplo para vocês verem como existe as oscilações de humor normal e aquela que é anormal quando a gente já fala aí de transtorno bipolar. Hereditariedade, já falamos também, né, que muitos acreditam na questão sobre a genética, né? O meio ambiente, às vezes é uma experiência traumática que esse ser humano passa, às vezes a morte de uma pessoa, né, que ele ainda não conseguiu vivenciar o luto, não conseguiu superar, e aí ele tem um transtorno bipolar. E aí nós temos os sintomas de acordo com as fases. Então, uma das primeiras fases que a gente observa é a fase maníaca, chamada do transtorno bipolar, que, por exemplo, a pessoa se distrai muito fácil. Você está conversando com ela, de repente ela está pensando em outra coisa, né? Você vê que ela não está te dando tanta atenção. Necessidade, redução da necessidade de sono. Aquela pessoa que dormia adequadamente, ela já não, ela tem mais a insônia, né? Capacidade de discernimento diminuída. Ela não é uma pessoa que consegue mais discernir nem o que ela quer, muitas vezes, né? Por causa da oscilação de humor. Outro ponto interessante é que ela pode ter compulsão alimentar ou beber mais devido à alteração de humor também. Manter relação sexual com muitas pessoas, gastos excessivos, sabe? Você ir no shopping e você gastar tudo o que você tem e o que você não tem, né? Porque o humor dela tá alterado ali. Ela acha que o dinheiro, que os presentes vão melhorar. Hiperatividade também. Aumento de energia, ela fica bem mais energética. Pensamentos acelerados que o cérebro não consegue responder de forma adequada, né? Fala em excesso, fala demais muitas vezes. Autoestima muito alta, né? Tem gente que faz aquela ilusão de si mesmo, se achando, né? Grande envolvimento em atividades, grande agitação ou irritação. Tudo isso aí pode acontecer. Porém, eu tenho uma fase totalmente oposta, que é a fase depressiva. Nessa fase, eu vou ter perda de peso, porque não está comendo, perda de apetite. Ou pode ser até o contrário. A pessoa pode comer excessivamente e com isso vai ganhando peso aos poucos. Fadiga ou falta de energia, desânimo, né? A gente observa também perda de interesse em uma atividade que para ela era muito boa, que ela tinha felicidade, hoje já não tem mais. Muitas vezes essa pessoa se sente culpado, sem energia, sem esperança, baixo autoestima, né? Pensamento sobre morte, suicídio, olha que coisa absurda, né? Em relação a essa fase, tá? Que pode acontecer. Problemas para dormir, excesso do sono. Às vezes os amigos se afastam porque não quer conviver com aquela pessoa, né? Então, é uma situação muito complicada. E aí nós temos o tratamento. Esse tratamento, ele tem muito a ver com a fase que esse indivíduo tá. Então, é necessário, muitas vezes, internar, dependendo do quadro clínico que ele se apresenta, tá? E ajudar o paciente a conseguir superar, conseguir ter o autocontrole de todos esses sintomas, tá? Impedir comportamentos de suicídio, certo? Reduzir essa frequência de pensamentos negativos que muitas vezes se tem, né? Principalmente da fase aí depressiva, tá? E as complicações? O que pode ter? Problemas financeiros, tensões, relacionamentos prejudicados, solidão, isolamento, problemas profissionais, problemas químicos, né, com relação às substâncias químicas, problemas físicos, suicídio, ou seja, várias complicações que o transtorno bipolar pode ter. Por isso que é necessário o paciente fazer um tratamento adequado, de acordo com o caso dele, tá? E aí, pessoal, o que é que eu vou ter aqui? Um outro transtorno emocional bem comum da gente encontrar. É o famoso TOC. Acredito que vocês já viram falar, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, uma preocupação generalizada que tem a ver com perfeccionismo, com muita organização, né? Algo que você quer ser altamente perfeito. E aí, em torno aí de 2,1 a 7,9% da população, ela pode sim desenvolver aí o TOC, tá? Pode acontecer tanto em mulheres quanto em homens, mas em homem é mais comum.
E aí é um ciclo do toque, onde essa pessoa vai ter uma obsessão, ansiedade, compulsões e vai aliviar, depois volta todo esse ciclo de novo, tá? E aí, pessoal, primeiro eu tenho que entender o que é compulsão, né? Que tem a ver com o toque também. Compulsão, pessoal, são comportamentos repetitivos, sempre feitos da mesma forma, que vão aliviar o estresse emocional, certo? Para a pessoa estar aliviando o estresse emocional pelas obsessões. Se a obsessão é a ideia de se contaminar, a compulsão trata de eliminar essa possibilidade, levando as mãos, por exemplo, lavando as mãos intensamente, a questão do toque. Questão, por exemplo, sobre limpeza exagerada, né? O que é a obsessão? É você ficar obcecado de imaginar que vai estar todo o tempo com a mão contaminada, né? Obsessão, por exemplo. Ah, minha mão vai ficar toda hora com bactéria. É você ter essa obsessão. Quando eu falo de compulsão, é diferente. Eu tenho uma resposta à obsessão. Então, por exemplo, eu tenho uma mão aí que eu vou estar toda hora lavando, né? Porque é um resultado da minha obsessão, que eu estou imaginando que a mão está todo tempo suja. Vocês estão entendendo? Então, eu posso ter uma compulsão alimentar, né? Devido aí à ingestão de alimentos de forma em excesso, comer exageradamente. Compulsão por trabalho, você quer estar toda hora trabalhando. Compulsão por compras, olha só, né? Às vezes a gente vai no shopping, compra coisa que a gente nem precisa, às vezes, né? De forma exagerada. Tem gente que arranca os próprios cabelos, arranca as próprias unhas. Tem gente que tem compulsão por jogos. Tem gente que tem compulsão por atividade física exagerada, chamada de vigorexia. Ter aquele corpo perfeito, né? Ter aqueles músculos. Então, isso tudo pode desenvolver aí uma compulsão, certo? Essas são as mais comuns que eu citei. E aí, a obsessão é o que eu tinha explicado a vocês, né? Tem a ver com pensamentos, imagens, impulsos que são repetidos e indesejáveis. Como eu falei da questão sobre a ideia de ser contaminado. Você acha que você vai pegar no objeto e você vai ser contaminado. Aquilo ali é uma obsessão, certo? E aí eu tenho, no transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho toque, eu tenho os sintomas obsessivos e os compulsivos. Obsessivo, medo de contaminação, por exemplo, pensamentos agressivos, indesejados, sentir ansiedade, né? Necessidade que as coisas estejam em ordem. Então, isso tudo é obsessão. Na compulsão, eu tenho o quê? Fazer uma contagem, por exemplo, excessiva de coisas, objetos, lavar as mãos constantemente, tomar banho várias vezes o dia, que às vezes não precisa, né? Verificar as coisas todo o tempo, ordenar os objetos, esse que é as coisas no seu canto ali naquele momento, né? Ter uma rotina muito rígida, muito exigente. Então, isso acaba se tornando compulsivo. Na verdade, esse paciente, ele se exige muito. E aí a gente vai falar do transtorno muito comum, dos principais transtornos emocionais, que é a depressão, né? Depressão hoje, ela é doença psiquiátrica e que ela precisa ser tratada, né? Então, a gente observa que esse paciente, ele tem uma alteração de humor muito característico, não é uma tristeza passageira, é uma tristeza profunda, associada a sentimento de amargura, de desesperança, de baixa autoestima, né? Distúrbios do sono, ela já não dorme mais com muita frequência, tem insônias, não tem vontade de comer, tem vontade de se trancar dentro do quarto, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de escovar os dentes, ou seja, não tem nem vontade de fazer nem as necessidades básicas diárias. Sintomas: perda de peso, porque se não come, tá perdendo peso. Distúrbio do sono, porque se não dorme, tá com insônia, né? Problemas psicomotores, às vezes ela fica muito agitada, né? Fadiga, perda de energia pode acontecer também, aquele cansaço eterno. Culpa excessiva, às vezes algum trauma que a pessoa passa e que ela se sente culpada. Dificuldade de se concentrar, de pensar, de raciocinar. Ideia suicida, isso aqui é muito comum em pacientes com suicídio, né? Dele ter a ideia de que ele vai resolver a dor dele se matando, tá? Baixa autoestima e alteração até da libido também.
E aí, existe uma grande diferença entre depressão e tristeza. A tristeza, ela passa por um processo de luto, né? Independente de haver morte ou não. É um processo de luto. E demora um certo tempo até que o paciente consiga reagir. Mas o paciente reage e depois disso a tristeza vai embora. É algo passageiro, que dura pouco tempo. Já a depressão não, ela tem uma maior duração de tempo, certo? A intensidade da depressão ela é muito maior e a tristeza é uma intensidade menor, certo? E aí a gente observa que os prejuízos funcionais são muito maior em depressão do que simplesmente uma tristeza passageira, né? E aí a gente vê que não tem um fator assim determinado, ou às vezes pode até ter também, mas várias causas. É menos compreensível e a tristeza ela é mais compreensível, né? Então é algo assim que a gente pode estar vivenciando. E aí, com esse paciente, quais são as causas e sintomas? Várias. Questões familiares, financeiras, eventos estressantes, traumatizantes, eventos, né? Situações de fatores físicos, o próprio envelhecimento, uso de drogas, álcool, problemas de saúde, problemas financeiros, ou seja, tudo isso. E aí a pessoa vai perder o interesse, o prazer que ela tinha em algumas atividades, pensamentos desgastantes, ruins, dorme mal, né? Fadiga, culpa, pensamento suicida. Tudo isso aí é sinal clínico de depressão que a gente tem que ficar alerta, né? Ficar alerta para o paciente poder ter uma recuperação maior, tá bom? Fases da depressão. O que é que eu posso ter aqui? 3 tipos de fases, tá? Leve, moderada e grave. Fase leve, o paciente ainda consegue trabalhar. Ele se relaciona, mas dentro dele ele está extremamente triste. Mas até então ele não se isolou. Ele está tendo relações, né, com outras pessoas. Moderada começa a afetar um pouco mais. O paciente, ele precisa ir para a faculdade para estudar, para trabalhar, mas ele vai se arrastando. Ele faz um esforço enorme, mas vai. Mas quando volta para casa, ele não quer fazer mais nada. Quando eu falo de fase grave, eu falo que o paciente ele pode ter uma ideia suicida. Ele pode ter pensamentos de se matar porque ele está sentindo uma dor tão grande, uma tristeza tão profunda, que ele não consegue fazer mais nada. Ele não consegue nem se sair dessa situação, certo? E aí, por isso que ele precisa de ajuda, de uma rede de atenção em saúde mental preparada, tá? Eu coloquei aqui um caso pra gente ler, ó. Depressão na emergência. Soraya, feminina, 62 anos, chega à emergência trazida pela filha, devido às crises de choro intensas e relato de que quer morrer. Tem diagnóstico de depressão há muitos anos e trata aí com alguns medicamentos. Já tentou suicídio, já tomou medicamentos há 3 anos atrás, né, tentando suicídio. Paciente no exame físico apresentou-se chorosa, deprimida, angustiada, alerta, aparência bem cuidada, apesar dela estar com a depressão, inquieta, não, ela tem um prejuízo na atenção, ela não consegue se concentrar, pensamento lógico, conteúdo melancólico, o que ela fala sobre coisas ruins, tristeza e pensamentos de morte. Olha só, né? E aí é algo que pode acontecer na emergência. E aí a gente vai ter o quê? Modelos cognitivos de enfrentamento, quando a gente fala aí de transtornos mentais, tá? Não são os eventos em si que causam ansiedade, mas as expectativas nossas, quando a gente vai interpretar alguma situação. Porque nós somos seres produtores de emoções, sejam elas negativas, sejam elas positivas. E aí a gente considera negativo como ansiedade exagerada, patológica, né? Raiva patológica, tristeza também, algo muito intenso. E aí os nossos pensamentos, pessoal, que passa na nossa mente, ele afeta consideravelmente o nosso comportamento e as nossas emoções, né? O nosso comportamento, ele é resposta dos nossos pensamentos.
E isso vai influenciar como é que a gente se sente em algumas situações. E aí eu percebo que eu posso ter o quê, ó? Níveis de cognição, pensamentos automáticos. Por exemplo, você já faz julgamento de alguém que nem sequer te disse. Por exemplo, o professor me acha incapaz por eu não ter respondido à pergunta. Pensamentos automáticos, né? Que pode desenvolver um transtorno emocional. Crenças intermediárias, regras, atitudes, suposições, né? Por exemplo, se eu sou burra, então não sou capaz de aprender. Então a pessoa já se acha burra, ela não é, mas ela já se acha, entendeu? Então é um tipo de crença dela pessoal. E isso precisa ser corrigido, gente, com medicação, com terapia, com mudança de vida, que é o que a gente vai falar, né? O tratamento pessoal, ele pode ser individual, familiar ou de grupo. E aí pode ser também uma mudança no estilo de vida. O que a gente indica para esse ser humano? Atividade física. E quando a atividade física a pessoa faz, ela libera a serotonina, libera hormônios da felicidade. Exercer a espiritualidade, ter aquele momento com Deus, né? O lazer para desopilar, higiene do sono. Higiene do sono é muito comentada hoje. Que a gente pode orientar os pacientes a dormir melhor, né? Tomar um chá, alguma coisa do tipo. Hábitos alimentares saudáveis, importantíssimo. Fazer atividades de relaxamento, técnicas, né? Como yoga, meditação, acupuntura, auriculoterapia, muito comum hoje também, tá? Então, é fundamental. E aí, pessoal, eu termino a aula de hoje falando para vocês essa frase. A principal causa da infelicidade no ser humano nunca está na situação em que você vive, mas nos seus pensamentos sobre ela. Então, tudo tem a ver com a nossa mente. Os transtornos mentais, eles surgem da nossa mente, né? Como a gente interpreta as situações, como a gente codifica elas, né? Como a gente filtra essas informações, sejam elas negativas, sejam elas positivas. O que a gente precisa fazer, pessoal, é entender cada vez mais a nossa mente humana, procurar buscar aí a inteligência emocional, buscar o autocontrole, para a gente buscar diminuir os riscos de desenvolver os transtornos mentais, certo? Mas nós da enfermagem podemos dar sim o nosso melhor aos nossos pacientes, ajudando-os, né, da melhor forma possível, certo? E aí terminamos a aula de hoje, né? Desejo a vocês aí uma ótima noite. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite.